Boca Juniors quer vender jogadores. Para contratar o meia Rodrigo Garo, Grêmio faz proposta pelo volante Juan Nardoni, que está atualmente no Racing da Argentina. Bruno Fernandes se oferece ao Real Madrid e tem um futuro incerto no Manchester United. Atlético de Madrid faz sondagem pelo atacante Flaco Lopes do Palmeiras. Vamos falar também do Corinthians, que recusou uma proposta de 18 milhões de euros de um time europeu por um jogador bem importante do plantel e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora a edição deste sábado do Mercado da Bola. E vamos começar então falando das transferências confirmadas. Franco Catarós é o novo reforço do Remo para a sequência dessa temporada. O meia uruguaio de 25 anos chega sem custos, após deixar o Liverpool do Uruguai. Já o Vitória confirmou a contratação do centroavante Pedro Henrique, que defendeu o Yunnan Yukon da China na última temporada. O jogador de 29 anos chega sem custos e assina por uma temporada. Já o Red Bull Bragantino confirmou a contratação do atacante argentino José Herrera, de 22 anos, que estava no Fortaleza e assinou até o fim de 2029. Os valores da operação não foram revelados até o momento. E após várias idas e vindas, o atacante Rony finalmente definiu seu futuro. O Santos anunciou o jogador de 30 anos por 3 temporadas e ele deixa o Atlético Mineiro a um custo de 3 milhões de euros, mais uma quantia em bonificações. E o Internacional confirmou a contratação do centroavante Alejandro, de 26 anos, que fica emprestado até o fim do ano, com opção de compra junto ao CSKA Moscou. Já o Flamengo anunciou nesta sexta-feira de forma oficial o meia Lucas Paquetá, após a assinatura do contrato, válido até dezembro de 2030. O jogador de 28 anos deixa o West Ham por 42 milhões de euros. Lembrando que anteriormente, os clubes haviam apenas anunciado o acordo entre as partes. Até o momento então, não havia acontecido o anúncio oficial, que aconteceu então nesta sexta-feira. Saindo do Brasil, vamos agora para a Argentina, onde o River Plate anunciou o meio atacante Kendry Páez, de apenas 18 anos. O equatoriano chega por empréstimo junto ao Chelsea até o meio de 2027. Já o centroavante mexicano Germán Berterame, de 27 anos, assinou com o Inter Miami da MLS até o meio de 2029. O jogador deixa o Monterrey do México por 12 milhões e meio de euros. E agora vamos para a Europa. O Girona da Espanha devolveu o goleiro Dominik Livakovic ao Fenerbahçe da Turquia, porém o croata de 31 anos foi emprestado novamente. Agora o goleiro retorna ao Dinamo de Zagreb da Croácia até o fim da temporada. Christian Asllani foi emprestado ao Besiktas da Turquia. O volante marroquino de 23 anos pertence à Inter de Milão da Itália e tem uma opção de compra fixada após esse período. O Porto de Portugal contratou o centroavante Terim Moffi, de 26 anos. O nigeriano chega por empréstimo junto ao Nice da França. O centroavante francês Nestor Elfege, de 25 anos, assinou com o Parma da Itália e deixa o Grenoble da França a troco de 2 milhões de euros. O tempo do contrato não foi revelado até o momento. O Hellas Verona, também da Itália, contratou o meia eslovaco Sanji Lovric, de 27 anos, que chega emprestado até o fim da temporada proveniente da Udinese. Já o centroavante escocês Kieron Bove, de 23 anos, assinou até o meio de 2030 com o Hellas Verona. Ele deixa o Hibernian da Escócia a um custo de 6 milhões de euros. Promessa polonesa, o meio-atacante Adrian Priborek assinou até o meio de 2030 com a Lazio da Itália. O jogador de 19 anos deixa o Pogoń da Polônia a um custo de 4 milhões e meio de euros. E o Crystal Palace da Premier League contratou o atacante costa-marfinense Evan Guisante, que tem 24 anos e assina por empréstimo até o fim da temporada com uma opção de compra vinculada ao Aston Villa. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Antes disso, já fortalece o meu trabalho deixando seu like e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Já deixa aqui nos comentários o que você achou das contratações confirmadas do vídeo de hoje. Michael não é mais jogador do Flamengo. O atacante de 29 anos rescindiu seu contrato de forma amigável com o clube carioca, que tinha duração até o fim de 2028, e agora então está livre no mercado. Segundo o site Globo Esporte, o jogador já tomou sua decisão e quer deixar o Brasil, apesar de ser especulado em times como Santos e Corinthians. A ideia dele então é voltar ao futebol da Arábia Saudita, onde por lá tem 3 clubes interessados: Al Ula, Al Shabab e também o Al Town. O Santos fez uma consulta pelo volante Hércules, que pertence ao Fluminense. A informação foi revelada pelo jornalista Lucas Musetti. A ideia do Peixe era utilizar os valores que o time carioca ainda deve ao clube, isso das vendas de Soteldo e também Nonato. Entretanto, o time carioca sinalizou negativamente e não tem interesse em negociar o jogador de 25 anos, que hoje é uma peça bem importante do técnico Luiz Ubeldia. O São Paulo mantém seu interesse no meia Cauli, que vive um momento de incertezas no Bahia e
pode deixar o time de Salvador ainda nesta janela, revelou a ESPN. Inicialmente, o tricolor paulista sinalizou com a possibilidade de ter o jogador por empréstimo, mas o time baiano sinalizou que Cauli só sai se for em definitivo. Mesmo assim, então as conversas entre os clubes continuam, porém estão em estágio inicial. Aos 30 anos, o meia tem recebido sondagens também de outras equipes aqui do Brasil e em breve pode deixar o Bahia. E o Vasco da Gama teve um avanço considerável na contratação do lateral esquerdo cuiabano, que defendeu no ano passado o Botafogo por empréstimo. O jogador teria aceitado a proposta salarial do Cruz Maltino e também o projeto que foi apresentado. Agora o Vasco da Gama tem que chegar a um acordo com o Nottingham Forest, que já deixou bem claro que só aceita negociar o jogador se for em definitivo e descarta um empréstimo. Por sua vez, o Vasco também já deixou bem claro que não teria condições de arcar com a pedida do time inglês, algo entre 8 e 9 milhões de euros. Inicialmente o Vasco teve uma oferta recusada, que seria de um empréstimo até o fim do ano, com uma obrigação de compra fixada em cerca de 6 milhões de euros. A informação foi revelada pelo site Globo Esporte. E o Grêmio tem interesse na contratação do volante Juan Nardoni, que tem 23 anos e pertence ao Racing da Argentina, onde é titular e destaque sob o comando do técnico Gustavo Costas. Segundo informações da imprensa argentina e confirmada pelo site Globo Esporte, o tricolor gaúcho já fez uma oferta, a qual foi recusada. Agora então o time gaúcho prepara uma nova investida pelo volante argentino. Bom, moldes e valores desta oferta não foram revelados até o momento. O que sabemos é que a oferta é pela compra do jogador. Só lembrando que em 2023 o Racing pagou cerca de 6 milhões de dólares para contratar o volante. Por isso então é esperado um valor neste patamar, ou claro, acima do que isso. E novamente o meia Rodrigo Garo do Corinthians está na mira do Boca Juniors da Argentina. Segundo informações reveladas pelo jornal local El Crack Deportivo, o Boca tem buscado maneiras para viabilizar a chegada do meia e entende que ele seria uma contratação para mudar o patamar do clube. E neste caso então, para conseguir fazer uma boa proposta ao Corinthians, o time argentino planeja se desfazer de alguns jogadores, que é o caso então de Kevin Zenon e também Ezequiel Zebadios. Ambos estão na mira da Europa e podem receber ofertas em breve, e caso negociados, entra um bom caixa justamente para fazer uma oferta ao Corinthians. Atualmente Rodrigo Garo tem 28 anos e tem contrato com o Corinthians até o fim de 2028, e seu valor de mercado está na casa de 12 milhões de euros. Por sua vez, o Timão não tem o menor interesse de negociá-lo, já que é uma peça importante. Por isso então, ele só sai mediante uma boa compensação financeira. Segundo o site Globo Esporte, o Corinthians recusou uma proposta de 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões em bonificações do Fenerbahçe da Turquia pelo atacante Yuri Alberto. Por sua vez, nesses valores, o time paulista sequer quis iniciar qualquer negociação com o time turco, já que pretende vender o jogador por um valor bem acima do que esse. Vale destacar que esta terceira oferta recusada pelo jogador, Lazio e Roma, ambos da Itália, também já tentaram sua contratação recentemente. Segundo revelado pela ESPN, o Corinthians detém 40% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos e almeja vender a sua parte por algo na casa de 20 milhões de euros. Neste caso, então, a proposta do time turco está bem abaixo do pretendido, já que essa oferta é por 100% dos direitos econômicos. Os outros 50% ainda pertencem ao Zenit e 10% está ligado aos empresários do jogador. Nos últimos dias, Atalanta e Genoa, ambos da Itália, fizeram contatos iniciais para saber mais informações sobre o lateral direito Agustin Giai, que pertence ao Palmeiras. Por sua vez, o time de Bergamo seria o mais interessado e chegou a sinalizar que estaria disposto a investir algo na casa de 13 milhões de euros pelo argentino de 22 anos. As conversas no momento estão em estágio inicial e o Verdão adota uma certa cautela, já que não pretende vendê-lo a qualquer custo. O jogador também é uma peça importante do técnico Abel Ferreira, que não teria planos então de vendê-lo neste momento. A informação foi publicada pela agência RT Sport. E após Yuri Alberto, outro jogador do futebol brasileiro entra na mira do Atlético de Madrid da Espanha. A bola da vez é o argentino Flaco Lopes, que pertence ao Palmeiras. Segundo apurado pela Gazeta Esportiva, o time espanhol fez uma consulta para entender a situação do atacante de 25 anos e avaliar uma possível investida. Destaque na última temporada com a camisa do Verdão, o jogador teve seu contrato renovado até o fim de 2029 e hoje o seu valor de mercado está na casa de 20 milhões de euros. Vale destacar que o Atlético busca uma reposição para Raspadori, que foi vendido para a Atalanta, e até o momento então fez apenas uma sondagem por este jogador. Nomes como Ademola Lookman da Atalanta, Igor Jesus do Nottingham Forest, Yuri Alberto do Corinthians e entre outros também já foram ligados ao time de Simeone, mas até o momento então não tem nenhum jogador avançado. E segundo o jornalista Rodra da ESPN, o meia Bruno Fernandes teria se oferecido ao Real Madrid após a demissão do técnico Ruben Amorim no Manchester United. Porém, de imediato o Real Madrid recusou a possibilidade de avançar pela contratação do português, já que, como bem sabemos, dificilmente o Real Madrid faz grandes contratações e grandes movimentações no mercado na janela de inverno europeu. Com isso então, o nome foi descartado, pelo menos neste momento, e quem sabe pode virar um alvo para a próxima temporada. Com contrato válido somente até o meio de 2027, o meia português não tem a continuidade assegurada
então para a próxima temporada e pode ser negociado em caso de propostas. Hoje o Bayern de Munique da Alemanha e times do futebol saudita têm acompanhado de perto a situação do jogador e em breve então podem avançar pela sua contratação. Bom, o Real Madrid não vive um grande momento e o meio de campo é um dos setores que vem deixando a desejar. E quem sabe Bruno Fernandes se encaixaria muito bem. O que você acha? O Real Madrid deveria tentar a sua contratação ou você acha que o time merengue fez certo em recusar o jogador? Comente aí. E agora bora fazer um giro bem rápido pelo mercado da bola. A Chapecoense encaminhou a contratação do atacante Maurício Garcês, que chega do Avaí. A informação é do jornalista Rodrigo Goulart. O lateral direito Lucas Ramon foi liberado pelo Mirassol para finalizar a transferência para o São Paulo. O jogador de 31 anos tinha vínculo com o Mirassol somente até maio deste ano e já tinha assinado um pré-contrato com o tricolor, chegando sem custos após esse período. Porém, então ele deve ser confirmado ainda nesta janela. A informação é do site Globo Esporte. E segundo a mesma fonte, o Santos liberou o atacante Bilal Brahimi para procurar um outro clube e vai facilitar a saída do argelino nesta janela, que soma apenas uma partida desde que chegou no meio do ano passado. O jogador não está nos planos de Vojvoda e até o momento não tem interessados. O Vitória tem conversas avançadas para contratar o atacante argentino Diego Tarzia, do Independiente da Argentina, e que chegará em definitivo. A informação é do jornalista César Luiz Merlo. E chegamos ao fim da edição do Mercado da Bola deste sábado. Eu espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Se você gostou, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. E claro, também já deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias de hoje. Será um prazer responder a cada um de vocês. Enfim, muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos um ótimo e abençoado final de semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.